Já está, mestre. Então podemos aumentar a corrente. Vamos Calma lá ver. aí, vamos filmar aqui. Estamos com 3.18 amperes, né? Ok. É um fusível de 2 amperes. Supostamente ele já deveria ter fundido. Não. Uma vez que nós vamos aumentar a corrente, Mas também temos que levar em conta que estamos com 30 volts e a tensão nominal dele é de 250 volts. então podemos ver com o efeito. É que ele Esse já está. um aspecto que Já está a chegar ao devemos rubro. levar em consideração. Boa. Vou filmar, Então, nesse contexto, vou filmar o fusível, o filamento do fusível, e vou filmar aqui a parte da carga eletrônica. Temos 3.22, né? Vai aumentando devagarinho. Estamos com 3.23. e está a chegar ao rubro. Ainda não fundiu. Se aumentamos a carga, podemos permanecer nos 3.25 até fundir. 3.26, 3.27. Já vai começar a romper, né? Aumentar ponto 3.27. E aí já está a atingir mesmo ponto de saturação. Ponto de saturação. Se aumentarmos até 28, Estamos em 3.28, vai encandecer já. Pronto, 3.3. Ok. 3.3. Se ele estivesse na tensão nominal que é de 220, entre 220 e 250 volts, logo aos 2 amperes, supostamente, 1.5 amperes, melhor dizendo, já deveria estar, Em corte. já deveria ter fundido. Nesse caso ele está a se comportar como uma lâmpada normal, incandescente. Exatamente. Portanto, isso que vemos ali a vermelho, isso que está ali dentro do invólucro do fusível, que está o rubro, isso é o resultado da travessia dos eletrões, de um ponto ao outro. Uma vez chegamos até 3. Não podemos ver os eletrões, mas podemos ver o efeito produzido por eles. Até 3.37. O brilho aumenta, né? 3.37 o brilho aumenta. Se passar mais tempo, queima. Mas pode aumentar mais um pouco, 3.37, por aí 3.4, por aí 3.4, mestre. Pronto, temos 3.4. Ele ainda consegue resistir. Ele resiste, brilho máximo. Terrível. Mas acredito que 3.5 ele daí já não passa. Nesse caso, o material interno possui uma resistência de alta qualidade. Ele resiste até as correntes próximas. Olha, aqui ele já vai começar a sofrer ruptura da sua estrutura cristalina. Já começamos a ver que a intensidade de luz é mais intensa. A qualquer momento haverá quebra do filamento. Bem, vamos aproximar até 3.5. 3.5. Vamos ver se a nossa lâmpada fusível, o que é que vai acontecer. Ele mantém-se a luz Está tipo uma lâmpada incandescente. incandescente. Mas o centro tem mais foco de luz do que as extremidades. E já vamos ver que o ponto em que vai quebrar será o centro. Boa. Então, vamos tentar chegar até o ponto 6. Mas parece que colou, não? A imagem? Não. Não? Estão em gravação.
conseguimos ver aqui, filmando aqui a parte de baixo, conseguimos ver ali ao fundo o fusível ao roubo. Mais um bocadito. Portanto, meus amigos, isto é o que acontece no interior do fusível, quando ele é submetido a uma intensidade de corrente muito superior àquela que foi definida. Cortou exatamente no centro. Ok. Portanto, se estivermos a comparar a maioria dos fusíveis, todos eles fundem sempre no centro. Porque à medida que ele aquece, a tendência é o filamento criar uma pequena flecha. Ou seja, essa flecha é submetida a maior pressão no centro. Este é o motivo pelo qual os fusíveis quebram sempre no centro. Como se vê aqui a imagem. Exatamente. Exatamente ao meio onde ele quebra. Isto implica dizer que maior é a resistência nas extremidades, menor é a resistência no centro. Exatamente. E o ponto mais fraco, que é o centro, onde ele chega ao rubo, criar uma flecha, se fosse um cabo elétrico normal de transporte, de corrente de eletricidade, E é isto doméstico normal. Então, e vê-se que ao longo do tempo, depois de 2, 3 anos, os cabos todos criam uma flecha. Exatamente. Naquela flecha tens o ponto onde a resistência é